Ok, então vamos lá dar nosso início. Boa noite, oficialmente. Vamos começar o nosso momento de hoje. Estava já botando aqui uma música de fundo, Shalom Aleichem, mas é melhor não perder tempo com isso agora. É, Vamos tratar de falar um pouco sobre a prática do Shabat. Falamos na aula passada, no encontro, sobre a filosofia do Shabat, os mandamentos do Shabat, como é dividido, a estrutura da forma de cumprir o Shabat com a parte da liturgia, as refeições. Tem algumas coisas que são práticas, existem, como a gente falou, 39 obras, 39 leis que são proibidas no Shabat, que se suspende essas obras. São obras que eram usadas para fazer o santuário, o templo, e a gente aprende na Torá, fala que as obras do templo eram suspendidas para o Shabat. Então daqui a gente aprende que até mesmo o Shabat é tão importante que não se faz as obras para o templo, para o santuário. Logicamente que um ponto que é importante parar antes de entrar na prática é que o Shabat ele é o auge da semana, a festa principal da semana, vai ser, como a gente falou, como uma parte do paraíso, né? Em Olam Haba, como o Olam Haba. Mas, na nossa filosofia judaica, tem algo que vale muito mais do que o Shabat, que é a vida. A vida, ela é mais valiosa do que o Shabat. Então, todo o cumprimento do Shabat ele pode ser suspenso para salvar vidas, para proteger vidas, para curar vidas. Então, médicos, soldados que estão, por exemplo, agora em batalha, ou médicos que estão atuando nos hospitais. Então, para salvar vidas, não o médico que está lá fazendo plantão de pessoas que, sei lá, de alguma forma estão já operados, já curaram, estão lá só de. Ou seja, não tem para salvar vidas para tudo. Se não é para salvar vidas, aí tem regras, o que pode se fazer, o que não pode se fazer e como deve se fazer. Mas, basicamente, prioritariamente, na área de saúde para salvar vidas, na área militar, policial, nesse tipo de situação que tem riscos de vida, as leis do Shabat elas são todas canceladas e a pessoa tem que fazer tudo o que precisa para salvar vidas. E se tiver que transgredir uma lei bíblica, uma das obras proibidas, ele transgride, porque não é uma transgressão, ele está fazendo uma mitzvah de salvar vidas, né? Salvar a vida do próximo, salvar a própria vida. Então, partimos desse princípio que as pessoas entendam, primeiro de tudo, que a vida está acima de tudo. Mas o Shabat, ele, quando a gente não tem nenhuma necessidade de salvar vidas, de colocar a vida em risco, a gente tem uma forma muito clássica de como viver ele. As leis de essas que a gente vai falar, das 39 obras, são desenvolvidas como chamada Av Melachá, como matrizes de outros comportamentos, são ações iniciais, pais, podemos chamar ela, e vai delas nascer outras ações que saem dessa ação principal, já vamos explicar algumas delas, e dessa forma o Talmud, há séculos atrás, desenvolve todo o estudo e questionamento comportamental, como deve ser feito, os nossos sábios organizaram em em catalogar todas elas, em organizar elas de forma a serem ensinadas na prática, porque a vida judaica é uma vida que está não apenas na filosofia e na teoria, a vida judaica é uma vida de praticidade, é um modo de vida operante, como devemos viver. Então, o Shabat, como a gente falou, na prática, vai iniciar com o pôr do sol, com o acender das velas, vai se acender. A própria acender das velas é uma curiosidade. A gente acende as velas e depois é que faz a brachá, né? As mulheres elas acendem a vela e depois faz a brachá, porque uma vez que ela faz a brachá, é como se ela estivesse recebendo o Shabat e uma vez que recebeu o Shabat já não pode mais fazer fogo, né? Uma das proibições é não fazer fogo. Então, como ela vai acender a vela,
Normalmente, tudo que a gente faz, a gente primeiro faz a brachá e depois executa. Eu vou fazer a brachá do vinho e bebo vinho. Vou fazer a brachá da mezuzá e prendo a mezuzá. Ou seja, então, todas as mitzvot, a gente primeiro faz a brachá e depois executa elas. No caso de acender as velas, especificamente para Shabat, não para Yom Tov, mas para Shabat, a gente acende as velas antes e depois é que faz a brachá. Por isso se costuma ficar com os olhos vendados, com os olhos fechados, porque assim, quando se tira, abre as mãos, você tira a mão dos olhos, você vê a luz como se estivesse sendo agora sido feita, né? A luz do Shabat. Muito bem, vamos então a essas nossas 39 melachot. Em algumas talvez eu vou me ater um pouco mais, outras vamos falar mais rápido, apenas para que a gente possa ter uma noção de todas essas 39 obras. Afinal de contas, é só uma horinha que a gente tem de aula, mas basicamente para entender. É, Muitas delas a gente nem mais hoje em dia faz, porque já vivemos num mundo moderno que muitas dessas coisas já foram feitas antes, né? No nosso, a não ser que a gente viva de forma de camponês, de agrícola, etc., mas pessoas que vivem hoje de forma urbana nas cidades, muitas dessas obras não são feitas, mas de qualquer maneira segue aqui, ok? A primeira aqui que a gente vai citar vou botar aqui para vocês acompanharem também deixa eu ver, com isso tem uma luzinha, não, vamos ver. Tem uma luzinha aqui, esse novo. Bom, tudo bem, vai com o mouse. Aqui. A primeira é arar, ou seja, cavar a terra, né, para torná-la preparada. Preparar a terra. Arar, literalmente, prepará-la propícia para o plantio. O exemplo prático dessa proibição é quando a gente, por exemplo, revolve a terra, como, por exemplo, um animal, como fazem para os animais que vão arar, né, carregando algum tipo de ferro por trás para preparar o espaço. Então, normalmente carregar esse material de ferro que vai ser puxado na terra, na areia, e vai preparar como se fosse um espaço para o plantio, né? Isso é proibido, até mesmo arrastar, né, na terra, ou não dentro de um lugar que é de concreto, de cimento ou de cerâmica, um chão de taco, de telha, não, mas quando uma pessoa que está na terra, né, se ele arrasta areia, ou sobre areia, ele arrasta algum tipo de banco, alguma madeira, algum coisa, mesmo que seja para brincar, se ele está criando um tipo de uma vala, como se usa para plantio, isso é uma proibição, então a gente evita isso, não se faz isso. Né? Semear em si já é também o segundo a proibição, né? Porque a gente está proibido a esse tipo de ações que eram feitas durante a semana na época do santuário, né? Então a gente não coloca sementes frutíferas na terra no Shabat, a gente flores num vaso com água a gente também não coloca, adubo, inseticida, nada de que está ligado a essa parte do plantio, a gente é proibido no Shabat. Essa é uma das proibições no Shabat, ok? Então a gente deixa isso para os 6 dias da semana, né? E no dia do Shabat a gente não faz isso. Colher também, o ato de tirar da terra os frutos, ou a batata, a cenoura, ou o que for. Pessoas, logicamente, a gente vive num mundo hoje urbanizado, nem todo mundo faz isso, nem todo mundo vive no mundo do campo, mas para as pessoas que vivem no campo, as pessoas que têm uma fazenda, então ele vai lá e de repente quer no Shabat pegar uma planta, pegar uma fruta, pegar o que for, né? Então, isso daí no Shabat é proibido. Subir em árvores também, né? Porque corre o risco também de acabar fazendo um ato de romper, tirar uma fruta, né? Ou quebrar um galho. Isso tudo a gente evita no Shabat, é uma das proibições. Então, arar, semear, colher, agrupar a colheita, que também era uma forma como na agricultura se trabalhava, as pessoas que colheram durante o dia, deixava no próprio campo para no final do dia vir, ou no dia seguinte vir e colher tudo que foi agrupado. Então, agrupar os cereais, os frutos, os vegetais, para onde eles cresceram, né, para fazer agrupamentos para serem levados depois. Isso também é uma prática proibida no Shabat. Se caiu as laranjas, então ficar agrupando elas como se fosse, como é um trabalho que acontece durante a semana. Quem já trabalhou ou viu como se trabalha no campo, é assim que se faz, se agrupam parte das produções e depois vem uma segunda leva e pega tudo que foi agrupado, né? Então, dessa maneira, existe essa proibição também de agrupar as coisas que são da colheita, ok?
debulhar, separar a parte utilizável, né, da terra e aí aqui é não utilizado, né? Normalmente pessoas que fazem para peneirar um tipo de como se fosse uma peneira. Antigamente se separava, né, o joio do trigo, né? A gente costuma usar uma expressão bem popular. Então se costuma fazer isso às vezes com alguma peneira. Alguma vez alguns animais que puxavam e arrastavam os grãos, separando partes dos grãos, no caso de milho, cereais diversos que tinham, aveias. Então, isso é uma proibição. É, até mesmo preparar o suco, por exemplo, o suco da uva, ou ordenhar a vaca, espremer a fruta cítrica, esse tipo de que a gente está tirando é uma coisa que não é comestível, que é a casca, por exemplo, né? Vou tirar a casca da laranja e vou comer a laranja. Então, a casca em si, que é uma coisa, ela não deve ser feito isso durante o Shabat. Então, isso é uma das práticas que a gente evita. É, vamos lá, a próxima página. Ok, aqui é a próxima página. A sexta obra que a gente também faz é o. Aqui, esse é o do joio do trigo, né? O dispersar o grão do vento, ao vento, né? A gente joga as sementes ao vento e a parte que ela é desejável, ela é separada da parte que não é desejada, né? Então ela voa. Então esse tipo de ação no campo, que era feito com palha mais leve, então o grão caía. é, então essa parte de fazer esse ato de dispersar o grão ao vento também é uma das proibições do Shabat. Ou seja, essas ações eram ações dos camponeses. A gente está falando de uma sociedade que vivia no campo. Hoje em dia nós quase não temos esse tipo de ação. A gente, quase nenhum de nós vive colhendo o grão do trigo. A gente já compra o trigo moído, já compra a farinha pronta, muitas vezes já compram o bolo pronto, né? Então, a gente quase não tem acesso a isso, mas é uma das leis para as pessoas que trabalham no campo, que vivem do campo. Na época, a cultura judaica era na época do templo era de trabalhos agrícolas. Hoje ainda temos aqui também trabalhos agrícolas, mas lembrando que essa é uma obrigação para os 6 dias. No sétimo dia se torna proibido essa ação da parte da agricultura. Selecionar e separar os alimentos também das coisas que são utilizáveis e não utilizáveis, né? Podemos separar isso com algum tipo de proibição. Pode ser, no caso da cebola, alguém que está lá comendo uma salada, ele não gosta de cebola, então ele vai lá, separa a cebola. Isso aí é uma coisa que, pela lei judaica do Shabat, não se deve fazer, né? Você pode comer o que você gosta. O que você não gosta, você deixa no prato, mas ficar separando, colocando em pratos diferentes, isso é um tipo de ação que é das ações proibidas também no Shabat. Descascar legumes, frutas, essas coisas aí também é algo que não se costuma fazer durante o Shabat, ok? É, se for com a mão, pode, para comer no momento, com um descascador, com algum instrumento especial para isso, não se costuma fazer. Moer é a oitava proibição também. Moer, no caso de grãos, ou triturar frutas, legumes, esses tipos de proibições. Hoje, os multiprocessadores que tem, né? Então, isso tudo no Shabat se torna proibido de fazer. De novo, aqui ele usa um exemplo, em caso de doença, de novo, o que a gente falou, em casos de doença, em casos de salva-vidas, a gente falou que todas as leis elas se tornam irrelevantes, porque salva-vidas está sempre acima de tudo, né? Mas para fazer um tipo de moer, isso dentro da lei do Shabat a gente não faz. Se for o caso para amassar banana, ou amassar isso com o garfo, não é nenhum problema, mas com instrumentos que existiam normalmente do passado de moer, hoje são os tipos de multiprocessadores. No passado existiam outros que eram de pedras que se moíam, esses são proibidos de usar. Peneirar também, peneirar em geral, coar, esse tipo de ação também é uma ação que era feita durante a semana. No Shabat a gente suspende esse tipo de ação, também faz parte das proibições. Fazer a massa, com certeza, também é outra das proibições. Misturar, então existem tipos de misturas que podem ser feitas, do tipo misturou o cereal, os sucrilhos para comer com o leite, isso pode, mas para fazer uma massa que você vai preparar uma gelatina, para fazer um mingau, para fazer um bolo, esse tipo de um purê, esse tipo de massas que são preparadas, elas também no Shabat são proibidas. Vamos lá, seguir.
assar, cozinhar, fritar, isso tudo também faz parte da proibição do Shabat. Estamos falando isso sobre uma fonte de calor, que a gente chama uma chapa elétrica, uma fonte de calor que já está ligada antes do Shabat, porque falamos logo no início, fazer fogo é também uma das leis, vai aparecer também escrito, fazer fogo é proibido no Shabat, falamos isso também na aula passada. Então, uma vez que você tem um fogo aceso, uma placa de fogo aceso, uma placa térmica ou sobre uma placa de metal sobre uma chama, né? As pessoas podem imaginar, tá bom, então eu não vou cozinhar, Shabbat não pode, mas eu posso aquecer. Sim, aquecer pode, mas não pode botar algo que não está cozido para cozinhar, ou seja, que vai chegar a uma temperatura daquela placa elétrica ou do banho-maria ou o que for, a ponto de cozinhar, ou ponto de fritar. Então, dessas transgressões, o que pode é apenas aquecer. E isso é uma lei chamada Yad Soleret Bo, uma temperatura adequada até onde pode chegar é, esse calor, né, essa chapa, essa brasa que se encontra. É, existem algumas facilidades nos dias modernos que a gente vive. Você tem hoje bandejas térmicas, um monte de material que pode aquecer a comida, né? Isso no passado foi baseado com termas, com águas quentes. As pessoas colocavam suas comidas em águas quentes e assim, literalmente como é banho-maria, né? E assim aquecia sua comida para o Shabat, né? Isso no passado antigo. Depois os fornos se tornaram também para manter aquecido a comida. É, hoje em dia, então a gente prepara a comida na prática, se isso é proibido fazer no Shabat, então a gente prepara a comida antes do Shabat. Então aqui a gente já vê algumas coisas curiosas na prática. Se a gente tem uma proibição de cozinhar, de fritar, de assar, então o nosso Shabat ele é preparado durante a semana. Na nossa filosofia judaica, a gente costuma dizer que é, como a menorá tem 7 braços, a chama do meio, o Shabat, 3 braços à direita, 3 braços à esquerda. Três, assim, o Shabat é o dia central, 3 dias antes do Shabat e 3 dias depois do Shabat se beneficiam da luz do Shabat. Ou seja, nos dias de quarta, quinta e sexta, eu estou preparando a comida, estou preparando as coisas para o Shabat. Então, as pessoas, quando vão na feira comprar, eu vou comprar uma fruta ou o que vou, Lichvot Shabbat Kodesh. Isso estou comprando com a intenção do uso no Shabat. E o domingo, segunda e terça, a gente se beneficia da luz do Shabat. Então, também tem isso de que as pessoas ainda carregam a energia do Shabat para mais os dias domingo, segunda e terça. No caso de alimentação, a comida às vezes sobra de domingo para segunda, etc., né? Mas a prática é de que a preparação do Shabat é feita antes e não no Shabat. Então, ao entrar o Shabat, a comida toda já vai estar pronta e a gente só aquece, a gente não cozinha, a gente não frita, a gente não assa, né? Essa é a lei do Shabat. A 12ª é tosquiar, né? Tosquiar, no caso, pessoas que têm, não só a gente falou de agricultura antes, mas pessoas que trabalham com criação de animais, então também o cuidado de não depenar, não cortar os cabelos lá do rebanho, do que for. Tosquiar faz parte da proibição. Isso inclui também no ser humano, ou seja, cortar o cabelo, as sobrancelhas, ou o que for, barba, também é proibido para o homem estar fazendo isso, para o ser humano. Não é só os animais, mas também para o ser humano. Lavar no sentido de lavar roupa, né? Isso também é uma das transgressões, para tirar mancha, essas coisas aí tudo parte da proibição. A gente não deve fazer isso no Shabat. Pode jogar água sobre o que tiver, mas esfregar, botar lá produto, tirar mancha, essas coisas, isso tudo durante o Shabat é proibido. Só depois que acaba o Shabat é que pode lavar as roupas, pode fazer máquina, botar na máquina para lavar, né, ou usar a mão, o tanque, mas durante o Shabat é também proibido, se suspende essa obra. Desembaraçar a lã que não é trabalhada, né, as pessoas na época que extraíam a lã do carneiro, quando faziam a tosa e tudo mais. Então, esse preparo de desembaraçar a lã também faz parte da proibição, porque ela é um processo já de preparar os fios para a costura, que também vai ser mais uma das proibições. Mais uma das proibições, tingir, ou seja, a gente também não mais faz o que era feito. Na época do templo se fazia isso durante a semana. Hoje em dia, poucas pessoas também tingem, mas quem trabalha com tintura, as indústrias ou o lojista,
quem for com tecidos, ele sabe que durante a semana ele pode fazer isso. No Shabat, a sua indústria deve parar de trabalhar, ou se eu faço isso em casa, eu tinjo minha roupa. Sexta-feira, paro de tingir. Sábado é um dia que suspende também a obra de tingir roupas, né? Isso envolve também todo tipo, às vezes até não proposital, né, o cuidado de manchas, etc., de não tingir a mesa inteira, a toalha inteira, né, de vinho, né, para tingir. Então tem que tomar esse cuidado adequado para não tingir as roupas. O 16º é fiar, a fiação também, é, que é o processo, hoje em dia é tudo mecânico, né, mas existia um manual onde a pessoa pegava todo o processo do lã, que era preparado para poder fazer a fiação, né? E depois que era tingido e tudo, às vezes era tingido antes, e depois essa proibição de preparar para fazer os tecidos em geral, né? No caso de tecido também. Então, fiar é mais uma das leis também suspensas. Muitas dessas leis, a gente fala nos dias de hoje, de novo, eu repito, e as pessoas falam assim, mas é longe da minha realidade. É longe da nossa realidade porque nós vivemos um mundo tecnológico, um mundo industrializado, etc. Tudo isso já foi feito lá atrás por alguém lá na China, né? Alguém que trabalhou no campo, na agricultura, com a criação do gado ou com a parte da fiação animal, né? Ou da fiação, seja ela vegetal, ou hoje é tudo, muitas delas acrílicos, né? Tudo artificial, mas não artificial, né? Mas químico. Então, mas tudo isso faz parte das proibições que a gente toma noção dessas 39 obras. Muitas delas estão longe da nossa realidade, mas é importante conhecer e assim a gente faz. No Shabat a gente sempre está estudando para se manter da melhor forma. E se a gente não estuda, pode correr o risco de um dia a gente estar numa fazenda e fazer uma transgressão. Um dia você resolveu tomar umas férias e ficar numa fazenda de volta ao campo e vai acabar transgredindo se não conhecer a lei. Por mais que nós vivemos hoje numa vida bem urbanizada, dentro de cidades, e não tem acesso nem à parte do campo, direto vem tudo do supermercado, né? Vamos lá. Esticar o fio para preparar ele para tecer, tudo isso faz parte do trabalho de preparar os tecidos, preparar as roupas, passar o fio entre os dois anéis. Para quem já viu essas máquinas antigas, como é a preparação de fiação, ou tecer, tudo isso são ações que são proibidas no Shabat. Elas eram usadas durante a semana para preparar o material que tinha no templo, os tecidos, as cortinas, as roupas dos sacerdotes, e durante o Shabat tudo isso é suspenso. Desfazer o fio a fim de depois retocar eles, tudo isso são proibições. Fazer o nó, atar, né, um nó que não se desfaz, esse também é uma proibição. Fazer um nó desses de sapato normal, que é um nó que se desfaz com facilidade, tudo bem, mas fazer aquele nó de marinheiro, aqueles nós que faz para segurar as coisas, sucar, etc. Esses nós assim, esses são tipos de nós que a gente está proibido de fazer, apenas os que são de abrir facilmente. Desatar o nó também, da mesma forma, esses nós que são complicados. Nó de sapato não é problema, mas os nós que são feitos para ficar presos, desatar esses nós, isso sim também é parte da proibição, porque isso era o que se fazia, dessa forma se prendia o santuário, eram as coisas amarradas. Costurar, logicamente, também faz parte das obrigações durante a semana e que no Shabat a gente suspende. Juntar dois tecidos, materiais, fazer ponto, né? Costurar, fazer bainha de calça, tudo isso são prender botão que caiu, tudo isso são partes que são proibidas. Zíper, velcro, essas coisas que são coisas mais modernas, isso não é tratado de costura, então não tem nenhum problema. Estamos falando de costura propriamente dito. Rasgar intencionalmente para suturar, ou seja, é, uma coisa que você vai rasgar para depois unir eles de outra forma, isso também está dentro da proibição, é como se estivesse descosturando, descosendo, isso tudo faz parte de uma proibição, que na prática a gente vê isso, por exemplo, com envelopes que são lacrados, então essas coisas são proibidas de ser feitas no Shabat. Caçar animais, caçar em geral, né? É, isso faz parte de também uma proibição, ou na verdade proibido muitos desses animais também serem caçados durante a semana, né? Mas para quem vive de caça, para as pessoas que são caçadores, no sentido de comida, de buscar seus alimentos, isso tudo também é parte da proibição no Shabat, mas tem outros tipos de caçar, né? Do tipo matar mosca, matar mosquito, correr atrás de matar barata, etc. Isso tudo no Shabat é proibido de fazer.
a não ser que, de novo, tenha uma ameaça à vida, né? Então, é uma cobra, é uma aranha, o que for, né, que vai colocar a vida em risco da pessoa, então você pode matar, né? Mas pode caçar, pode matar, pode prender, né? Botar um cachorro se for um cachorro raivoso, você pode botar ele numa jaula não, numa casinha, né? Fechada, você pode botar coleira, mas o que for eh, e simplesmente pelo prazer é proibido, né? Não tem nenhuma permissão disso. Então, caçar é uma proibição do Shabat e muitas das coisas também durante a semana, no caso específico do Shabat. Abater um animal. Então, você vai querer agora comer um churrasco, quer matar um carneiro para fazer o churrasco de carneiro ou uma vaca, e você quer lá fazer a shechitá, quer fazer o abate para preparar um churrasquinho. Isso durante a semana é permitido, durante o Shabat, proibido. Mesmo que você vai abater da maneira mais kasher, preparado, tudo isso daí é proibido. Não pode tirar vidas de animais para alimento, para nada, no Shabat, isso é tranquilo. Da mesma forma também, se você está abatendo, sei lá, até nem para comer, né? Simplesmente pelo prazer de abater, também é proibido. E também durante a semana é proibido, né? Mas Shabat também, com certeza, é proibido o abate animal. Pelar o couro, né, do animal também faz parte das obras. Quando a gente fala de comida, a gente hoje está acostumado a pegar o frango ou a carne de vaca, já vem congelada, cortada, bonitinho na prateleira do supermercado ou do açougue, né? Da loja que se vai comprar comida, mas no passado não era assim, no passado as pessoas tinham que fazer todo o processo, caçar o animal, abater o animal, tirar a pele do corpo, preparar o animal todo, tirar tudo, cabelo, pena, tudo que for, depende do animal, preparar ele para ser comido, né? Então, essas preparações são proibidas no Shabat, né? Tirar a pele do frango, pena do frango, tudo isso para poder preparar para comer é proibido no Shabat. Curtir o couro também faz parte de uma obra semanal, que a gente curte o couro para vários usos. O couro pode ser usado para pergaminho, pode ser usado para sapato, para bainha de armas, para mil coisas podiam ser usado porco, o couro animal, e tudo isso era um processo feito com cal, etc., sal. E essas ações, essa prática é uma prática também proibida de fazer no Shabat. Alisar o couro também faz parte dessa proibição. Demarcar o couro para poder cortar. Todo esse processo também que eram parte das obras para preparar as roupas, para preparar o couro que iam ser usados como pergaminho, para alguma das utilidades que tem. Todo esse processo de cortar, demarcar, alisar, curtir, tudo isso faz parte de uma proibição também das leis de Shabat. Escrever. Escrever também, sejam elas letras, figuras, palavras, seja no papel, seja onde for, parte dessa proibição também. É, Tem uma série de pessoas que questionam, mas escrever em um lugar tipo na areia, né? Você mora na beira do praia e você vai lá e escreveu na areia teu nome, vem a onda e apaga. Se isso é considerado escrever, se não é considerado escrever, então tem uma série de polêmicas em cima disso. A priori, essas são proibições de escrever em lugares que são fixos. Lógico que hoje em dia em situações, como a gente falou, médico no hospital, soldados, pessoas que trabalham na segurança, e eles precisam escrever, mandar mensagem, ligar, usar o telefone, essas coisas, logicamente que, de novo, para salvar vidas, pela segurança da pessoa física ou da nação, do Estado, no caso, os soldados, polícia, e médicos, eles têm liberdade para tudo isso, não precisa se preocupar. É uma pergunta que muitas pessoas fazem, como cumprir o Shabat essas pessoas. Então, essas pessoas, quando estão em função, um médico que está em função, um policial que está em função, então, na hora que ele está lá no Shabat, ele não tem essas leis, não estão obrigadas a ele, né? Logicamente que na hora que ele não está trabalhando em função, as leis estão tomando validade para o seu dia a dia, para o seu Shabat, no caso. Apagar também é a mesma coisa, como escrever é proibido, o apagar também vai ser proibido, se lousa, giz, usar borracha, né, o que for, né, isso tudo faz parte da proibição também. Construir, né, pessoas que trabalham com obras, então todo tipo de ação que faz para construir, é, pode ser até mesmo levantar uma tenda, o que for, né? Isso entra no status de construção. Até mesmo, vamos dizer que o guarda-chuva vai estar dentro
definição, é como se estivesse abrindo uma tenda sobre você, né? Ou um processo. Então, esse tipo de construção faz parte, bater prego, essas coisas, né? Isso tudo faz parte de uma das obrigações de também suspender as obras. Fazemos uma das melachot, destruir, demolir, né? Com intenção, você vai agora querer fazer uma obra, então destrói tudo que tem ali no caminho, tem restos de casas, tem árvores, tem grade, o que for, tirar tudo isso, arrombar a porta, demolir, isso tudo obras que são proibidas no Shabat, né? Parece muito prático, muito seco as leis, mas assim é, porque o Shabat é algo que a gente tem que conhecer o que pode e o que não pode. Falamos na aula passada que tem leis do que devemos fazer e do que não devemos fazer. Então, os detalhes são muitos, por isso que a gente está detalhando aqui essas 39 principais, delas vão se desdobrando em pequenas ações. Acender fogo, como a gente falou, no Shabat vai ser proibido, então a gente não vai riscar fósforos, não vai acender gás, luz elétrica, que são normalmente incandescentes, né? Alguns têm, hoje nos aparatos elétricos, todos eles têm luz, tem geladeira com tomada e tudo mais, então tem um cuidado muito especial. As pessoas, hoje em dia, aqui em Israel, tem muitas que já são preparadas, que você tem um botãozinho e desliga a luz da geladeira, ou ela fica ligada a geladeira inteira durante o Shabbat inteiro. Tem uma série de formas de como desativar, afrouxar, trocar a lâmpada. Tem uma série de ações aqui em Israel, é bem mais modernizado, os utensílios gerais, que já estão com um cliquezinho para você como usar ele no Shabat. Mas para quem vive fora de Israel, encontrar a forma de que não precise acender luz, fogo, fazer nenhum tipo de luz, lâmpadas são incandescentes, até mesmo as fluorescentes têm um conceito também de fazer luz. Então, ligar o carro, que dá combustão, tudo isso faz parte de um processo que a gente chama de acender fogo e faz parte da proibição no Shabat, né? Da mesma maneira como não podemos fazer, também é proibido apagar o fogo, né? Seja ele com vento, com jogando coisa em cima, um pano em cima, água, ou seja, a gente não faz isso, é proibido. É, Existe todo um conceito hoje em dia que as pessoas usam o que a gente chama timer, né? Você deixa um relógio para Shabbat, né? Um relógio no teu, como chamamos isso, no quadro de luz, e você coloca lá para a luz ficar acesa e apagar a hora que te interessa, mas aí você faz isso tudo antes do Shabat. Você coloca isso numa programação onde no Shabat você não vai estar envolvido em fazer o fogo, em apagar o fogo, em fazer a luz ou não fazer a luz. Ela vai estar num processo automatizado de ligar e apagar, independente da tua ação, independente se você está presente ou não está presente. Então, é uma coisa curiosa que as pessoas perguntam, mas se a lei existe, por que a gente usa do conhecimento moderno, de tecnológico, para poder transgredir a lei? Então, primeiro, a gente não transgride a lei, a gente está simplesmente utilizando do conhecimento que Deus nos deu. Deus nos deu, com a evolução do ser humano, o conhecimento para desenvolver as coisas. Então, se deu para a gente o conhecimento tecnológico de desenvolver hoje algum tipo de tecnologia que eu posso fazer com que o sistema de luz, eu não vou ser o agente criador de fazer o fogo ou de apagar o fogo, então, no caso, a luz elétrica, etc., então, eu posso utilizar isso tudo dentro da lei, né? Então, para isso existem hoje as questões, isso para tudo, para elevador de Shabat, e para todos os que estão envolvidos com a parte de eletricidade, de energia, isso tudo faz parte do que o conhecimento tecnológico vem para servir a Deus, não vem para combater, ir contra o serviço de Deus. Pelo contrário, toda tecnologia que a gente tem, desenvolve, ela pode ser, deve ser preparada e adaptada para servir a Deus. Existe a 38ª aqui, que é terminar a obra, terminar uma coisa que está sendo feita de algum objeto. Isso é chamado makebe patish em hebraico, bater com martelo. É como se estivesse assim, terminando a obra. Esse é o toque final, ferreiro, madeireiro, o que for, né? Esse toque final de um objeto que alguém está numa obra durante a semana inteira estava sendo feito, e agora no Shabat falta só esse pedacinho pequeno, isso faz parte da proibição também.
pode ser afiar a faca, é, colocar um cordão novo no sapato, todas essas ações pequenas, como se fechar uma obra, né, fechar algo que está sendo preparado, isso tudo é um parafuso, encaixar, recolocar uma coisa que caiu, ou um pedaço que falta para montar. Hoje muitas das coisas são móveis, sei lá, pré-montadas, você já recebe, falta só uma prateleira para colocar, tudo isso daí no Shabat se torna uma proibição, ok? Nosso sábio também nos ensina que a gente não deve, no Shabat, mergulhar utensílios no mikve, nem nadar, nem remar, nem tocar instrumentos musicais. Isso tudo no Shabat também se tornou uma das proibições. A 39ª é transportar propriedades particulares para a pública ou vice-versa, né? A ideia aqui não é transportar, carregar pelo pela questão de esforço de carregar, é simplesmente porque na época do santuário, de um acampamento para outro, era proibido esse transporte de coisas. Não podia não ter peso nenhum, podia ser uma agulha, né? Uma quipá ou um grão, o que fosse, né? O que fosse, independente do seu peso, do seu esforço, de um acampamento para outro, de uma propriedade, seja ela particular para uma pública ou de uma pública para uma particular, isso é parte da proibição. Existem hoje formas de você transformar uma propriedade particular mais ampla. Isso se chama de eruv, ou seja, uma propriedade que é da comunidade, ou seja, um cerco de toda a comunidade. Então, aumenta a possibilidade de poder transportar. Então, as pessoas podem carregar da sua casa para a sinagoga. Aqui em Israel, seja as pessoas que carregam o seu talito, carregam suas coisas, carrinho, etc., para a sinagoga, porque uma cidade inteira está dentro de um status de uma propriedade particular e não é uma propriedade pública, né? E aí você sai de casa para esse espaço e é como se fosse do mesmo, como se fosse não, do mesmo status de propriedade, ok? Então, esse tipo de ação, a gente está falando das 39 obras que são proibidas no Shabat, que durante a semana elas são normais de serem feitas. Elas são obras matrizes, são ações, como a gente falou, primárias, a gente chama assim de pai, né? Em hebraico se chama ela como Av Melachá, pai, né? No sentido de que ela nasce em outras, né? E os sábios ao longo dos séculos, conforme a tecnologia vai se avançando, vão nos ensinando o que pode ser feito com todas essas ações. Aqui tem algumas coisas que são colocadas extras também, por exemplo, a proibição de transformar um sólido em líquido, então não pode se desmanchar o gelo na mão simplesmente para beber o líquido, eu não quero pegar o gelo e transformar ele em suco. Eu posso sim colocar o gelo dentro do meu copo de água, posso colocar o gelo dentro da minha bebida, porque eu não estou fazendo dele minha bebida sendo transformada de sólido para líquido. Ela estou esfriando o líquido, é diferente e isso é permitido. Sabão é a mesma coisa, uma barra de sabão, se eu uso, eu estou transformando ela em líquida, mas eu posso usar sabão, sim, posso usar sabão líquido. Não tem nenhuma proibição de usar sabão líquido. Eu não posso transformar e mudar o status dele de sólido para líquido. É, Instrumentos musicais, máquina fotográfica, canetas, todo esse material daí fazem parte também da proibição, que vai me levar a colocar em risco de transgredir. Se eu tenho uma caneta na mão, eu vou acabar escrevendo. Se eu tenho uma vela, eu vou acabar talvez acendendo um fósforo. Ou se eu tinha uma tesoura na mão, eu vou acabar cortando, né? Então, das proibições que são feitas, então a gente também, os nossos sábios nos ensinam, em hebraico chamam isso de siag, né? De nos colocar num cerco para afastar a gente de correr o risco de transgredir. É, então tem essas proibições, que talvez ela em si só não é proibição, mas ela vai acabar parecendo como uma transgressão. As pessoas vão olhar e vão achar que está transgredindo. Então, por exemplo, falamos do timer, que eu posso colocar um timer no meu relógio, no meu quadro de relógios, e ele vai acender e apagar a luz da minha sala para eu poder jantar com luz e dormir e a luz se apagar sozinha. Isso permitido, né? Mas aí eu posso usar esse timer e colocar também no meu, por exemplo, no micro-ondas para ele funcionar, ou no meu aparelho de televisão, ou no meu rádio. Então, isso não é dentro do espírito de Shabat. A televisão, se eu deixo a televisão ligada antes do Shabat, não vou estar transgredindo nada, a televisão está ligada, mas sai do espírito do Shabat. O Shabat que é o momento onde eu estou interagindo eu, minha família e Deus,
e eu vou estar vendo televisão. Televisão é exatamente o instrumento que desune, né? Porque as pessoas estão olhando para a televisão, não estão olhando um para o outro, não estão falando entre si. Então, acaba perdendo. Mesmo que eu não tenha nenhuma transgressão, se eu deixar a televisão ligada o Shabat inteiro, a princípio não tem nenhum tipo de transgressão, mas foge do espírito do Shabat. Então, a gente não se vê televisão no Shabat, né? É, Shabat é um dia que a gente dedica para a santidade, falamos isso na aula passada, é um dia que a gente troca nossas energias da semana para a energia do Shabat. Então, não se faz fofoca, não se fala de trabalhos, não se fala as coisas da semana. A gente vai falar das coisas do Shabat, das coisas espirituais, a gente vai falar sobre os estudos, vamos falar sobre a família, né? Então, as pessoas, nesses dias, nesse dia do Shabat, não tem o mesmo tipo de comportamento do dia a dia, do tradicional que a gente tem, né, durante a semana. Que mais interessante? Ok, como a gente já tinha falado do gostinho do mundo vindouro. Ok, vamos lá para mais uma continuação. Falamos de 39 melachot, isso são, na prática, o comportamento do Shabat. Tem algumas outras coisas curiosas que a gente falou. A gente tinha falado na aula passada que o Shabat ele é um ot. Ot é um sinal, né? É um dos três sinais que a Torá traz, que é Shabat, Brit Milá e Tefilim. A gente tinha falado desse negócio de sinal, ok? Então, para a gente ver uma dessas curiosidades do Shabat, é, eu trouxe aqui um pouco de matemática, né? Matemática não para a gente falar de matemática, mas para a gente falar de numerologia. Na numerologia judaica, é, no Shabat a gente contou, a gente acende as velas e a gente vai para a sinagoga e a gente volta da sinagoga e vai jantar e antes do jantar a gente faz um kiddush, a gente consagra a nossa refeição com um copo de vinho e depois a gente vai comer o pão, vai comer o peixe, a sopa, tudo que a gente tem no Shabat de enaltecer, engrandecer e transformar o Shabat eh, um dia festivo, como a gente vem falando, né, a festa da semana. Então eu queria mostrar para vocês uma curiosidade, como que temos na nossa tradição judaica a sabedoria mística. Vela, em hebraico, se chama ner. Ner se escreve com essas duas letras, nun e resh. Essas duas letras, desculpa aqui, eu coloquei o número 2 e 50, é errado, é 50 e 200, ok? Eu corrijo depois, ner é 200. É 250, o resh é 200 e nun é 50. O número de cada letra em hebraico tem um valor numérico, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Yud, cada uma dessas letras, de Aleph até Yud, vai de 1 até 10, depois Raf, Lamed, Mem, vai lá 10, 20, 30, até 90, 100. Depois Kuf, Reish, Shin, Tav, 100, 200, 300, 400. Os números das letras vão todos dessa forma, de 1 a 10, de 10 a 100, 100, 200, 300, 400. Assim são as nossas maneiras de contabilizar os números, a numerologia. Então, a primeira coisa que a gente tem em vela, acender as velas, faz uma numerologia de 250. 250 é o número 2 mais 0 mais 0 mais 0 mais 5. Somando tudo é 7. Ou seja, o número 2 mais 5, 7. Né? Yain, vinho, em hebraico, yain, yud, yud, nun. O Yud vale 50. Opa, de novo aqui, acho que digitei errado, perdão. 50, 50, 50. Desculpa. 50, 10, 10, tá certo, digitei certo. 50 Nun, Yud 10 e outro Yud 10. Somando 50 mais 10, 5, 1, 1. De novo temos 7. Halá. Halá que é o pão, né, do Shabat. Het vale 8, Lamed vale 30 e Rei vale 5. Novamente a gente vai somar. 30 mais 8 mais 5 vai dar 43. 4 mais 3, 7. Dag, o peixe que comemos no Shabat, Dalet Gimel, Dalet vale 4, Gimel vale 3, novamente temos a somatória 7. Vocês perceberam? Todas as coisas que a gente faz no Shabat, se envolve de fazer no Shabat, acender as velas, fazer o kiddush com o vinho, comer a halá, comer o peixe, tudo vai estar somatórias 7. Sopa, em hebraico, marak, sopa que se costuma comer, os judeus em especial, de países frios orientais, sempre comiam sopa, países europeus comem sopa. Então a gente tem aqui Mem vale 40, Resh vale 200, Kuf vale 100, e a gente tem aqui 340, novamente 3, 4, 7. Bassar, carne, né? Shabat a gente fala que a alimentação festiva tem que ter carne e vinho.
né? Então, a carne, letra Bet vale 2, letra Shin vale 300, letra Resh vale 200, novamente são 502, 5 mais 2, 7. Depois de pão, peixe, sopa, carne, temos sobremesa. Sobremesa tradicional, popular, sorvete. Sorvete também vai ter a palavra glida, também vai ter a numerologia de número 7. Gimel vale 3, Lamed vale 30, Yud vale 10, Dalet vale 4, Rei vale 5. A gente vai ter a somatória aqui de 40 e 9, 52. Novamente, 5 mais 2, 7. Até aqui, o que a gente quer mostrar com isso? Que o número 7, o número do Shabat, ele é um número que vai estar nos ensinando que toda a matéria, tudo isso aqui é matéria, vinho é matéria, vela é matéria, pão é matéria, daga é matéria, sopa, carne, tudo isso é matéria. Mas a gente no Shabat pega essa matéria e eleva ela, enaltece ela, engrandece ela, santificando. A gente não come por comer, a gente come porque a gente quer se alegrar no Shabat. A gente bebe no Kiddush porque a gente está santificando o Shabat. Estamos trazendo esse dia como um dia sagrado. Então, esse é o número 7, é o número que vai ser da conexão da matéria com o espírito, a conexão entre os 6 dias da semana e o dia do sétimo, que é o dia da espiritualidade do Shabat. Ok? Esse dia é trazido na tradição judaica como é, o parceiro de Deus, né? O Shabat é curioso, nossos sábios vão trazer para a gente uma coisa muito curiosa. É, cada dia da semana tem um par, e o Shabat é o número ímpar, né? Então, tipo, para o domingo tem a segunda, para a terça tem a quarta, cada um vai ter um paralelo, vai ter um parceiro, e o Shabat fica sozinho, né? Então, os místicos contam de uma midrash muito bonito, de que o Shabat ele vai ter o Shalom de acompanhante, por isso o Shabat Shalom, sempre quando falo Shabat, Shabat Shalom, né? O Shabat está sempre com a companhia do Shalom, mas o Shabat ele é considerado como se fosse a noiva, né? A noiva de Deus, e ele dá esse presente para o povo de Israel. E a gente tem no Shabat, falamos da liturgia que existe, toda uma oração especial e várias orações que a gente costuma falar, os salmos, os nossos pensadores, poetas, ao longo dos séculos, escreveram várias poesias para enaltecer esse dia do Shabat, sejam parte delas usadas como cânticos que a gente usa nas nossas refeições do Shabat, mas temos também alguns cânticos que são usados para receber o Shabat. Existem vários deles. Eu trouxe aqui um deles, que é o mais popular, famoso, que é o Lechadodi, uma autoria do rabino Shlomo Levi El-Kabetz, que é de origem espanhola, se encontra hoje enterrado em Tzfat, viveu parte da sua vida em Safed, na cidade da Galileia, capital da mística da Kabbalah, né, que viveu no século XVI. Alguns falam que foi entre os anos 1529 e 1540 que foi a escrita, que começou a ser divulgada. Nessa época tinha alguns grandes sábios cabalistas que viviam em Tzfat, o grande Arizal Yitzhak Luria, o mestre dele, o Rabino Moshe Cordovero. Existia uma época época de ouro da mística judaica, aqui em Israel, no norte da Galileia, na cidade de Tzfat. E ele compôs esse Lechadodi, famoso Lechadodi, Likrat Kala, Penei Shabbat Mekabelá, né, para o meu amado, né, essa é uma tradução para o meu amado, Likrat Kala, indo em direção à noiva, Penei Shabbat Mekabelá, que perante o Shabbat estou recebendo. Tem aqui umas explicações um pouco mais profundas, que o Nekabelá não é somente de receber, Nekabelá é também de paralelo, é o nosso mundo com o mundo, é, os mundos espirituais, um encontro, né? A gente falou que o Shabat é o dia espiritual, é que a gente está trazendo esse mundo material a uma conexão ao mundo espiritual. A curiosidade que são várias estrofes que a gente canta com o Lechadodi, sendo que esse autor, Shlomo El-Kabetz, ele assinou o seu nome nas iniciais de cada estrofe, o que era muito popular e comum. Os artistas assinam seu nome na obra, seja ela uma obra de pintura, escultura ou literatura, poesia, livros, o que for, as pessoas costumam deixar seu nome na obra. E durante esse período era muito comum que eram assinados de forma, não diria secreta, mas de forma meio oculta. Então,
as primeiras letras de cada estrofe vão formar o nome dele, Shlomo. Shin Lamed Mem Rei HaLevi, ele era Levi. Então, Shlomo HaLevi, ele deixou sua marca, seu nome, nas estrofes desse cântico que a gente usa ele para receber o Shabat. É, Normalmente é muito popular, diversas melodias foram criadas para se cantar. Cada comunidade, e às vezes a mesma comunidade, em cada Shabat, vai cantar com uma melodia diferente. A beleza da poesia, que ela tem as estrofes, aqui duas estrofes, divididas, na verdade, cada duas linhas divididas em quatro. Shamor vezachor b'dibur echad, vírgula, ishmianu ela meyuchad, ponto. Hashem echad, shmo echad, vírgula, leshem letiferet velitilá. São quatro palavras, vírgula, outras quatro palavras, e formam, então, quatro, podemos chamar, frases ou em duas linhas, né? Isso em que sentido é bom? Isso do ponto de vista da harmonia musical, isso acaba se encaixando em muitas músicas, ou seja, dá para se fazer o Lechadodi com uma variedade diversa de melodias. E muitos pegam melodias que já existem e encaixam no Lechadodi. Diversos rabinos Hazanim, melhor, não rabinos Hazanim, cantores que vão oficiar as orações litúrgicas do Shabat, muitas vezes têm no seu repertório 3, 4, 5, 6 tipos diferentes de Lechadodi, e alguns, às vezes, são adaptados de músicas que são conhecidas do mercado, às vezes até não judaicas. Eles pegam a melodia e eles adaptam para o Lechadodi e se torna, alguns usam músicas de acordo com as épocas, por exemplo, na época de Hanukkah, em breve, mês que vem, vamos estar comemorando a festa de Hanukkah. Então eles pegam, por exemplo, a música de Hanukkah de Maoz Tzur e eles adaptam a mesma melodia de Maoz Tzur no Lechadodi, Lechadodi likrat kala penei Shabbat nekabela. Ou seja, eles adaptam isso com a semana, com o mês que se encontram. Toda a ideia é de que a oração, pelas suas palavras, tem um valor, a melodia ela só ajuda a comunidade a crescer e se sentir mais evoluído na sua conexão com Deus. Essa é toda a ideia das melodias. Então, trouxe hoje para vocês um pouco da prática do conjunto de 39 obras que a gente tem proibição de fazer durante o Shabat. Um pouquinho de coisas brilhantes da nossa mística judaica com relação a tudo que a gente traz para a nossa mesa do Shabat para enaltecer, engrandecer e enriquecer, né, dar o prazer desse dia do Shabat, do que a gente come, e uma das muitas orações que nós acrescentamos na noite, no dia do Shabat em si. Esse aqui, no caso, é para receber, para começar o Shabat, que é popular em muitas comunidades, nasceu aqui em Israel, de uma cultura dos judeus oriundos da Espanha, mas que se popularizou e judeus do mundo inteiro recebem o Shabat com esse Lechadodi em qualquer comunidade com as diversas músicas. Se vocês tiverem curiosidade, tiverem interesse, me mandem uma mensagem no WhatsApp e eu posso mandar para vocês alguns diferentes tipos de músicas que são cantadas no Lechadodi, do que eu encontro na internet. Não posso até cantar para vocês, não. Já seria pedir demais. Ok? Vai desafinar para vocês aí. Muito bem. Então, por hoje a gente termina o tema do Shabat e a gente em breve vai estar já entrando no próximo tema, semana que vem, se Deus quiser, temas ligados à parte do kasher, que a gente vai abordar também um pouco mais sobre isso. Ok? Boa noite para vocês e esperamos nos ver semana que vem. Um abraço.